Mineiro no sábado. O time voltou no domingo pela manhã, teve o restante do dia de folga, folgou ontem também e hoje se reapresenta para um treinamento em 2 períodos, período integral. Pela manhã, aqui um treino físico, está até rolando agora aqui atrás de mim, e pela tarde provavelmente um treino tático, mas vai ser fechado sem imagens para a imprensa. Nesse treino da manhã, o técnico Abel Braga conversou por cerca de 20 minutos com um grupo de jogadores, gesticulou bastante, aquela lavagem de roupa suja, assim, depois de uma derrota tradicional já, que acontece sempre nos clubes, né? E uma boa notícia foi que o volante Coeder, que saiu mancando e até com uma bota ortopédica depois da derrota para o Atlético Mineiro, ele apareceu no campo sem maiores problemas, foi detectada uma entorse no tornozelo direito, tinha suspeita de fratura, mas ele apareceu andando tranquilamente no campo, sem maiores problemas, e uma boa notícia, de repente ele pode até jogar no domingo contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Se ele não jogar, provavelmente o substituto vai ser o paraguaio Pires da Mota, que teve uns minutos reservados aqui com o técnico Abel Braga, logo aqui atrás no treino dessa manhã. O entrevistado do dia foi o Bruno Henrique, atacante, autor do gol na derrota de 2-1 para o Atlético Mineiro, artilheiro do time na temporada, vive boa fase, mas que tem que conviver um pouco com esse ambiente tumultuado que o Flamengo vive depois dessa derrota, uma campanha apenas razoável no Campeonato Brasileiro, 7 pontos, 6 atrás do líder Palmeiras, e o Bruno Henrique falou um pouco sobre esse ambiente que o Flamengo vive. Ontem muros pichados na Gávea, no Ninho do Urubu, e hoje uma promessa de protesto aqui na porta do CT às 2 da tarde. Vamos ouvir o que o Bruno Henrique falou um pouco sobre esses protestos, esse ambiente do Flamengo. Acho que isso acontece em qualquer lugar, né? O torcedor quer sempre ver seu time vencer, quer sempre ver seu time bem, né? Eu costumo dizer que em 365 dias no ano, ninguém passou 365 dias no ano bem, né? E eu vejo aqui no clube que a gente sempre dá o nosso melhor, né? A gente sempre entra para vencer todos os jogos, sabendo que hoje em dia o futebol está muito pareio e dificuldades tem em todos os lugares, não só aqui no Flamengo, em outros clubes também tem dificuldade, tem a pressão, então acho isso normal e a gente está super feliz com o trabalho de cada um que vem desempenhando. A gente continuar nessa batida, consertar os erros e onde estamos acertando, melhorar cada dia. Tá aí, Luciano, o Bruno Henrique falando sobre, essa questão do Flamengo que vive um 2019 meio turbulento. Foi campeão carioca, mas vive com sempre pressão, o técnico Abel Braga ameaçado, classificou na Libertadores, deu uma amenizada, venceu o Corinthians pela Copa do Brasil, agora perdeu para o Atlético Mineiro e já fica tudo muito tumultuado, a pressão muito grande. O Flamengo, como eu disse, que volta a treinar na tarde desta terça-feira e a gente vai ficar por aqui acompanhando, ver se vai rolar mesmo esse protesto, um protesto que não é marcado por torcida organizada, é mais de rede social, torcedores prometendo vir aqui mostrar insatisfação com o momento do clube, Luciano. Certo, o Pedro Henrique Torre, só um minutinho que tem perguntinha aqui da galera do ESPN, bom dia, Mário Marra. Bom dia, Pedro, prazer falar com você. Pedro, até para eu entender um pouco melhor essa situação, claro que tem um choque de expectativa, que o Flamengo poderia mais, deveria mais, a pontuação, só que depois da derrota, com, sim, um jogador a mais em campo, com todo aquele contexto, os muros pichados, as críticas, agora um outro evento de protesto, né, contra o clube. Como está o momento político? Por que eu te pergunto isso? Porque o atual grupo entrou tem pouquíssimo tempo. Está respingando no grupo político que está agora no poder, ou é muito mais localizado com Abel e resultados? Apareceu o nome do BAP, né? Pichado nesses dias. Como é que está esse momento político do Flamengo? Bom dia, Marra, prazer falar com você também. Claro, na verdade é um combo, um pacote, assim, que a gente pode dizer que leva a esse momento, assim. Você tem, claro, o lado político. Ontem, por exemplo, o ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, foi julgado pelo Conselho de Administração do Flamengo, podia pegar um gancho de 180 dias por conta de uma interferência na decisão da eleição lá, quem usaria a cor azul nas chapas da eleição. Mas acabou que o Bandeira mostrou força, levou muitos aliados e conseguiu se
salvar, foi absolvido. Então isso daí já demonstra um pouco tem revanchismo político por parte da atual diretoria, que é brigada com a gestão Bandeira, com muitos da gestão Bandeira. Isso, claro, respinga, não tem como, mas é difícil a gente precisar que, por exemplo, as pichações foram praticamente com viés político. Claro, você citou, tem o nome do BAP, mas o BAP já é conhecido pelos torcedores desde a primeira passagem. Ele que brigou com o Bandeira de Melo, saiu porque ele interferia bastante no departamento de futebol, o Bandeira não admitia muito isso, então ficou esse clima meio rachado desde então. Agora o BAP no poder, a torcida o conhece e é possível que, enfim, tenha protestado contra isso, porque ele, por exemplo, é apontado, e é um fato realmente, que ele defende arduamente a permanência do Abel Braga. Foi ele o responsável por trazer o Abel Braga para o Flamengo, mesmo com alguma rejeição de torcida e tudo mais. Ele é um homem forte, ele tem muita influência. Ele é o braço direito do presidente Rodolfo Landim, anda sempre com o Landim, por exemplo, na posse do Rogério Caboclo, na CBF, ele estava ao lado do Landim. Então ele é o vice de relações externas, está sempre fazendo esse contato nos bastidores. Mas, assim, dentro de campo, claro, há o problema de que o Flamengo não consegue ter um bom desempenho. A questão não é nem só resultado, né? Porque o resultado do Flamengo foi campeão carioca, a gente não vai entrar aqui naquela questão de Florida Cup, claro, mas o Flamengo teve a Taça Rio, se classificou a duras penas, verdade, na Libertadores, mas está classificado, venceu o primeiro jogo das oitavas de final contra o Corinthians na Copa do Brasil. Por resultado estaria até mais tranquilo, mas no Campeonato Brasileiro o Flamengo vem falhando, o desempenho não é bom e a cobrança é por isso. O Flamengo trouxe Arrascaeta, trouxe Gabigol, trouxe Bruno Henrique e o conjunto não consegue desempenhar muito bem. Então é um pacote mesmo, tem esse viés político, claro, mas o desempenho do time, todo mundo esperava que o Flamengo em maio já estaria rendendo bem mais e acompanhando a passada, por exemplo, do Palmeiras, que agora em 5 rodadas o Palmeiras já colocou 2 na frente, são 6 pontos à frente do Flamengo. Nesse ambiente de dualidade dos dois times dos clubes que mais investem no futebol brasileiro, isso pesa bastante. O Flamengo não vem, por exemplo, de um título brasileiro como o Palmeiras no ano passado, no ano retrasado o Palmeiras também campeão brasileiro. O Flamengo tem sede de conquistas, então qualquer fagulha vira um incêndio aqui no Ninho do Urubu, Marra. Tá certo, Pedro. Muito obrigado aí pelas informações a respeito do Flamengo. Qualquer novidade, claro, o Pedro volta durante a nossa programação. Vamos dar um pulinho de volta lá no Corinthians, onde o Matheus Vital e Pedro... Ela já tá indo pro pau, ó. Ainda não.